abrir a nossa mente em relação a, principalmente lá foi dado ênfase em esportes, né? Como que a gente pode levar, pregar o evangelho através do esporte. Mas a gente vai aprender um pouquinho hoje aqui que não é só o esporte. O esporte vai ser só um jeito que eu vou transmitir para os irmãos, mas não é sobre o esporte em si, né? E aí lá, inclusive, eu tive a oportunidade, né, de conhecer o pastor Heraldo, que está com a gente atualmente aqui. Foi lá que eu conheci ele. E tem sido muito bom para mim também, né? Tenho aprendido muito com ele lá e a família dele, né? E, irmãos, eu sempre tive muito envolvimento com esporte desde pequeno, né? Desde bolinha de gude, até motocross, até futebol, enfim. Então, eu sempre me envolvi muito com esporte. Mas, para mim, irmãos, pregar o evangelho no esporte, para mim era assim, a gente vai reunir, fazer uma oração, convida para a igreja e o pastor e Deus faz a parte dele, né? Ó, fiz minha parte, estou falando de Jesus, convidei para a igreja. E aí agora o pastor se vira para converter essas pessoas, né? Mas nesses 5 dias que eu fiquei lá, a gente aprende muita coisa. Fala assim, isso aí não é a missão do pastor, é a nossa missão, né? O discipular, o ensinar, o pregar a palavra é a nossa missão. E baseado nisso, irmãos, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a corrida da vida. A corrida da vida. Ela está em 1 Coríntios 9, 24, 27. 1 Coríntios 9, 24, 27. A 27. Amém ou misericórdia? Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser discipulado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao meu coração. E Deus, me ajude agora, com perdão dos meus pecados, minhas falhas, me ajude a transmitir um pouco do que o Senhor tem falado, que eu possa passar para os irmãos, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou, e quer transmitir para eles também, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. O Léo falou semana passada, inclusive no mesmo texto aí, só que no versículo 22, e ele deixou, né, para a gente aqui em relação a que Paulo sempre usava de metáforas ou sempre se adaptava ao povo para falar com eles, para que o povo tivesse um fácil entendimento das coisas. Então, Paulo se adaptou à cidade de Corinto, que era uma cidade que tinha bastante competição, bastante jogos lá. Ele usou da linguagem, né, de fácil entendimento para eles, que era através do esporte, né? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem já assistiu ou participou de alguma corrida aqui? A nossa corrida, né? Final do ano. Dezembro. O esporte, meus irmãos, ele sempre foi uma linguagem universal, né? A gente não precisa falar muito, vamos dizer assim. Se você pegar uma bola de futebol, fazer um golzinho aqui, colocar para qualquer pessoa, ela vai saber que se pegar a bola, ela tem que fazer o gol. O objetivo é fazer o gol. Assim como numa corrida. Se todo mundo sair correndo aqui e tiver uma linha de chegada, a gente vai saber que o objetivo é chegar. Então, não tem muito o que, entre aspas, explicar. É autoexplicativo, né? É autoexplicativo. E é legal, assim, que por ele ser universal, a gente tem esse ano, né, o mês que vem, começa a Copa do Mundo. Então, assim, pessoas do mundo inteiro, de todas as povos, etnias, raças, todo mundo para assistir a Copa do Mundo, né? Gostando ou não, mas o pessoal sempre, quem ganhou, quem perdeu. E é a mesma linguagem.
para todo mundo. Independente do campo ali tiver o japonês e o português, eles não consigam se conversar, a gente sabe que o objetivo ali vai ser ganhar, né? E na Copa do Mundo só vai ter um ganhador. Independente de quantos times entrarem lá, só um time vai ganhar. E aí a mesma coisa na corrida da vida, né? O Brasil vai ganhar, irmão? Não vai, né? Infelizmente, não sei. Fica uma pergunta aqui, irmãos. Quero fazer mais uma pergunta. Será que nós estamos levando a nossa corrida da vida igual um atleta leva a sua? Será que nós estamos levando a nossa corrida espiritual igual um atleta leva a vida dele de atleta? Né? Nós vamos ver isso aí. E eu separei 4 pontos aqui baseado no nosso texto, e a gente vai ver um pouquinho disso aí. O primeiro ponto, olha, está 10 horas ainda. 10:02? Vamos orar? A gente sempre ora às 10:02, né? Por mais ceifeiros, por mais pessoas possam ser enviadas ao campo, né? O João Pedro quer orar. Falou que quer orar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos aqui. Senhor, agora em Tua presença eu venho pedir, Senhor, para que o Senhor envie mais obreiros à sua seara, para que o Senhor esteja nos dando a disposição em nosso coração para estar servindo e honrando em Tua obra. Obrigado por podermos participar dela. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém, cara. Se o pastor me dá a oportunidade para pegar, ele acha que ele canta, cara, orar é de boa, né? É ou não é? E o primeiro ponto, irmãos, está no versículo 24, que ele fala assim: vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, portanto, corram para vencer. Solta o primeiro vídeo aí. Comemorou antes da hora, né? Contou vantagem antes da hora. Ah, tá passando aqui, Tony. Conseguiu, obrigado. Comemorou antes da hora. Irmãos, todos estão na corrida, mas nem todos correm para vencer. Nem todos correm pelo prêmio, né? A gente vê que ninguém entra numa corrida para perder, não é verdade? Ninguém entra ali só para, vou entrar e pronto, acabou. Mas nem todos, irmãos, conseguem começar bem e terminar bem. Muita gente perde o foco. Muita gente perde o objetivo, que é chegar até a linha final. Até começa empolgado, começa com força, começa com disposição, mas às vezes, talvez por falta de preparo, né, por falta de entendimento, acaba perdendo o foco ali. Existe uma frase que meu gestor na empresa falava sempre para a gente lá em relação a metas, né, que isso aqui não deixa de ser uma meta, e ele falava assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, irmãos, assim, se eu pegar aqui, dar um carro com um tanque cheio para o João, falar assim: João, pega o carro e sai. Você vai sair, mas vai para onde? Né? Então, assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Mas, irmãos, isso não pode, que uma coisa que eu aprendi, isso não pode servir na nossa corrida cristã, na nossa corrida da vida. A gente tem que ter um foco, a gente tem que ter uma direção. E a nossa direção, obviamente, é o prêmio eterno, né? A vida com Jesus. Deus não quer que vivamos uma vida superficial. Ele quer que a gente mantenha o foco, que é a linha de chegada. E aí, uma coisa que eu aprendi também é assim: na vida espiritual, o começar bem não é o importante. O importante é como a gente termina essa vida, né? Ô, Tony, põe o segundo vídeo aí para a gente ver, por favor. Um minuto depois.
3 minutos depois. 5 minutos. 5 minutos. Aí tá bom, Tânia. Obrigado. Então, irmãos, não importa como você começa a corrida, mas sim como você termina essa corrida. Amém? No ponto 2, nós temos aí o versículo 25. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Põe aí, Tony, para a gente ver. Mandaram ser rápido, pastor. Falaram para mim. Vai rápido. Pode saltar. Aí tá bom, Tânia. Irmãos, ali a gente pode ver, né, como fala aqui, ó, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, nós, porém, fazemos para ganhar o prêmio eterno. Mas aí a gente pode ver pessoas totalmente despreparadas, totalmente pessoas que não sabem aonde estão indo, o que estão fazendo. Aí também não adianta só a força de vontade, né? A gente tem que ter o preparo. Tem uma imagem, põe a primeira imagem aí para a gente ver, Tony. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estudei, eu leio a Bíblia 2 minutos por dia, eu leio a Bíblia uma vez na semana. E aí o Usain Bolt, ele usa a seguinte frase ali, ó, eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. E tem gente que não vê resultados em 2 meses e já desiste. Então, assim, irmãos, a luta, né, a corrida, ela não é fácil. Não adianta a gente pegar aqui, qualquer um, e de repente começar a correr 10 quilômetros aqui, que não vai conseguir de um dia para o outro. Isso requer um preparo, uma dedicação, não só física, como alimentar, emocional, enfim. E aí tem uma segunda imagem, põe a segunda aí, Tony, por gentileza. Treinar, qualquer um treina, mas poucos sabem evoluir. Então, assim, você também pegar a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Tá bom, eu já li a Bíblia, já fiz minha parte. É ler, o meditar, o entender, o que isso aqui está falando, que realmente, qual que é o contexto, né, do texto. Não pegar aquele texto, usar de contexto, fora do contexto e usar de pretexto, né, saber exatamente o que está falando. Põe a terceira imagem aí, Tony, por gentileza. Ali, irmãos, acho que está pequenininho, mas eu peguei um exemplo ali de preparo físico da semana de um atleta. Então, a gente tem uma sequência de treinos de segunda a domingo, né? Então, assim, olha o tanto de coisa que está pequenininho ali, não vai conseguir ver direito, mas olha o tanto de coisa. E, às vezes, a gente quer pegar a Bíblia, ler 2 minutos por dia e sair falando de Jesus para as pessoas, ou sair levando a mensagem dele às pessoas. Então, assim, a gente tem que estar preparado. Aquilo ali é um exemplo. Imagina se aquilo ali a gente transferisse para o nosso estudo, para o estudo da Bíblia, né? Como que seria? Igual aquele exemplo do pessoal fala, né? Imagina se o celular fosse a Bíblia. Aí tem o videozinho, né? Você indo no banheiro, em vez de você levar o celular, você leva a Bíblia. Você indo em qualquer lugar, você senta no ônibus, em vez de você pegar o celular para mexer, você mexe na Bíblia, né? Então, é isso aí. É basicamente isso aí. Um atleta de Cristo na corrida da vida tem que estar baseando nisso aí, tem que estar preparado, né?
E aí eu aprendi que oração, irmãos, como o Léo falou semana passada também, a oração ela não é emoção, a oração ela é prática. Né? Não adianta a gente pegar e parar 5 minutos do dia ali e fazer uma oração. Jesus, abençoa tudo que está na minha cabeça, o Senhor conhece meu coração, em nome de Jesus, amém. Né? A oração ela é prática, a oração ela tem que ser específica. A gente aprendeu no PG, assim como o Léo falou, que a oração tem que ser específica, a gente tem que aprender a especificar a nossa oração. Né? Orar uma coisa que eu aprendi legal com o pastor Breno, a gente tem aprendido com o pastor Breno, é assim, ele separou os dias na semana dele para ele não perder o foco. Por exemplo, segunda-feira, eu não lembro exatamente a sequência. Segunda-feira ele ora pelos filhos, na terça-feira por emprego, na quarta-feira por missões, na quinta. Cada dia da semana ele separou para fazer uma oração específica. Isso é muito legal também. Né? Irmãos, a Bíblia não é opção, a Bíblia é alimento. Né? É uma das fases do preparo. Assim como a gente tem o atleta ele tem a rotina alimentar dele, nós como cristãos, na nossa corrida da vida, a gente tem que ter o nosso alimento, e o nosso alimento está na palavra. Né? No caso aqui está no celular, mas os irmãos têm a Bíblia aí. A Bíblia é o nosso alimento. Ninguém sobrevive alimentando uma vez por semana. Ninguém sobrevive ouvindo o pastor só aqui no domingo. Uma vez a gente morava em Itu, e aí uma coisa que me incomodou muito, assim, que o pastor tinha pregado uma coisa no domingo, aí a gente foi para casa, no outro domingo, ele foi fazer uma revisão do que ele tinha pregado, e na hora que eu abri minha Bíblia, estava na mesma mensagem de domingo passado. Falei, caraca, não li a Bíblia essa semana, né? Mediante a correria, eu acabei... Não tinha lido a Bíblia, mas a Bíblia, irmãos, é o alimento. A Bíblia não tem como a gente ficar sem ela, para nossa corrida da vida. Né? E a santidade, meus irmãos, ela não é um evento, ela é um estilo de vida. A gente não pode usar a nossa santidade como... como é que eu posso dizer? Ocasiões. Né? A nossa santidade, nós vamos ver mais para frente aqui em relação, lógico que eu vou linkar o esporte, mas ela tem que ser um estilo de vida. Né? Queremos resultado espiritual sem treino espiritual. E isso é muito grave, né, irmãos? Às vezes a gente lê a Bíblia e fala, mas eu leio a semana toda, eu me dedico, eu leio 1 hora por dia, eu busco a Deus na minha oração 2 horas por dia, mas eu ainda não tive oportunidade de usar. Às vezes, num Uber, Deus te usa em 5 minutos num trajeto aqui de um Uber para Deus falar ao seu coração. E se você não tivesse preparado? Né? E se você não soubesse o que falar? Então, Deus ele vai te dar oportunidades para você falar aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem estudado. Né? Vitória pública é resultado de disciplina no secreto. Então, às vezes, você não precisa necessariamente sair falando para todo mundo, eu leio, bato no peito, que eu leio a Bíblia 3 horas por dia, eu oro 5 horas por dia. Não, a vitória pública ela vai ser transmitida por você, através da sua vida. O que você faz no secreto ela vai ser transmitida publicamente, né? Aí tem uma frase, eu tive a oportunidade de assistir um workshop do César Cielo, que é um cara assim que ele realmente usa o esporte para palestrar, né, para trazer incentivo, mais uma vez, óbvio, sobre vendas, mas eu trazendo para a obra de Deus. Né? Aí põe a última foto aí para a gente ver. Ele fala assim, você terá sucesso quando sua vontade de alcançar seu objetivo for tão grande quanto a vontade de respirar. Então, eu achei bem forte assim. Você tem que ter a vontade de aprender da palavra de Deus. Você tem que ter a vontade de buscar Deus, tanto quanto você tem de respirar, sua necessidade de respirar. Amém, irmãos? Está todo mundo comigo? Ninguém dormiu de manhã, né? Amém? O terceiro ponto, irmãos, está no versículo 26, que ele fala assim, por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Solta o vídeo 3 aí, Tony, por favor.
Ali a gente pôde ver um atleta, irmãos, que se preparou, que treinou ali talvez 4 anos para estar ali correndo, e ele abriu mão da vitória para poder ajudar da equipe rival, de alguém que talvez seria um competidor direto dele. Então, ele abriu mão de correr, ali a gente viu no texto que ele foi desclassificado, mas ele terminou a corrida ajudando um competidor companheiro dele. Então, assim, o prêmio eterno, irmãos, o prêmio eterno ele vale mais do que qualquer conquista terrena, né? Claro, seria legal ganhar um troféu, ganhar uma medalha, ser reconhecido nacional e mundialmente, né, internacionalmente, mas ali a gente percebe que o troféu ele vai ganhar, mas o troféu estraga, cai, quebra. A medalha, ela às vezes enferruja, se perde, né? E a fama ela passa. Vai chegar a idade, a fama ela passa. Mas o prêmio eterno ali, com certeza, ele vai ficar conhecido pela atitude que ele fez. O prêmio eterno ele é o que a gente tem que buscar, né? Na corrida da vida, não importa se você chega em primeiro lugar, mas sim se você termina ela, né? Não devemos trocar o eterno pelo imediato. Tem gente que, infelizmente, está vendendo a sua eternidade, né, por prazeres momentâneos. E aí Paulo fala ali no versículo 26, né? Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Paulo sabia exatamente o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo, né? E ele tinha um objetivo traçado. Nossa recompensa é mais do que isso. Nosso prêmio é a eternidade com Jesus. Amém? E aí o último ponto está no versículo 27. Solta para a gente, Tony. Unofficially 9.94 seconds. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling. But it's all because I'm falling. Tá bom. Irmãos, ali aí, só para não prorrogar muito, a gente teve uns exemplos de fair play, né? Que é você se colocar no lugar do outro, você se preocupar com o outro. Independente de você ser do rival ou não, do oponente ou não, você se preocupa com o outro. E aí que chega na parte do esporte, né? A gente usar o esporte como ponte, né, para o evangelho. A gente tem que aproveitar, irmãos, esse que eu aprendi muito em relação ao esporte, você tem que aproveitar a ferramenta que você tem para poder pregar o evangelho. A gente pôde ouvir o pastor Heraldo aqui, que ele falou assim, só do fato dele ser brasileiro, que ele estava na Bolívia, agora, Uruguai, ele passou um mês no Uruguai, então só dele ser brasileiro, ou às vezes a gente já ouviu vários missionários com a camisa do Brasil, o pessoal já pega a bola, acha que já joga bola. Então, o esporte, gente, ele abre esse caminho, né? Ele cria essa ponte para você pregar o evangelho, né? E aí, a gente aprendeu lá no curso que qualquer esporte, qualquer meio de esporte, ele pode abrir caminho para o campo missionário. E aí fala assim, mas eu não jogo bola, eu não pratico esporte, eu não tenho mais idade para isso, mas não sei o quê. Irmãos, eu vi nesse curso lá, tinha um irmão eu acho que ele devia beirar quase 60 anos. E ele e uma irmã também que devia estar beirando uns 50 e alguma coisa lá. Eles não praticavam esporte nenhum. Eles não jogavam bola, eles não faziam nada. Mas eles estavam lá aprendendo, através do esporte, de como pregar a palavra. E aí a gente aprende no futebol também, que aí nem sempre você vai precisar jogar, mas através da sua atitude, através do seu caráter, através do seu comportamento, através do seu testemunho.
Um exemplo que eu procurei usar aqui, a nossa corrida. Ah, Juliano, mas eu não corro, eu não vou aguentar correr. Se a gente for ver bem, irmãos, a gente chega aqui às 6 horas da manhã, os atletas chegam às 6h30, 6h40, para a gente largar às 7. A média de tempo dos atletas terminarem o percurso vai dar, vamos por média, 35 minutos, 40 minutos. Então, você tem um horário de concentração, 40 minutos de corrida, mais premiação. Os irmãos viram, quem estava aqui, o tanto de familiares, de gente não cristãs que veio aqui, que ficaram aqui totalmente paradas, sem fazer nada. É uma brecha, irmãos, para quem, entre aspas, não participa da corrida, falar de Jesus para essas pessoas. Então, você não precisa necessariamente correr. Você tem 1h e meia aqui para você orar, que seja fazer uma oração por um familiar que está aqui, que veio de outra cidade, e recebeu gente de outras cidades aqui para estar correndo. Né? Então, o esporte ele abre. A gente abriu o caminho aqui através da corrida. Mas as pessoas que não correm também podem ouvir a palavra de Deus enquanto estão aqui esperando as pessoas que estão correndo. Né? Assim como o pastor fala da irmãzinha que não pichava. Né, que Deus usou a vida dela para falar sobre os pichadores. Ela não precisou aprender a pichar para falar de Jesus às pessoas. Né? Guardei esse exemplo aí. Né? Tinha 70 anos e Deus levantou a vida dela para falar com os pichadores. Então, e ela não gostava de pichação. Deus foi lá e traz. Então, às vezes, irmão, o máximo que você pode fazer é arremesso de chinelo no filho, mas Deus pode te usar para falar no esporte. Né, mãe? Né? Você viu que teve uma competição, né, no Dia das Mães agora, teve uma competição de mãe que acertava uma garrafa PET com chinelo. É, legal, bem legal. E pelo menos que eu lembro, irmãos, pelo menos que eu tenho estudado, o pastor me corrija se eu estiver errado, Paulo também não praticava esporte. Né? Que eu lembre, Paulo não jogava bola, Paulo nem correr quando a prisão explodiu, nem correr ele correu. Ele ficou, né? Ele podia, talvez, correr lá e tal, mas nem correr ele correu, mas mesmo assim ele pregava para a cidade de Corinto. Né? E a conclusão, irmãos, que a gente pode chegar, já encerrando, né? Fomos chamados para esse tempo. João 15,16 fala assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Irmãos, não existe, a gente aprendeu aqui, que não existe crente improdutivo. Todo mundo tem um chamado, todo mundo pode ser usado. Né? E aí a pergunta que fica, depois desses 3, 4 pontos aí que a gente falou, não é se estamos correndo, porque todos nós estamos correndo. A pergunta que fica é, estamos correndo para vencer? Estamos correndo para alcançar essas vidas? Estamos nos preparando? Estamos sendo disciplinados? Não seja só com o nosso corpo, mas com a nossa mente. Estamos com a disciplina de estudar, para, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente falar de Jesus para essas pessoas. Né? E aí Paulo, mais uma vez, ele fala no 26, né? Por isso não corro sem objetivo, nem luto com quem dá golpes no ar. Paulo sabia exatamente para onde estava indo e o objetivo traçado. Né? E aí você fala, nossa, mas sozinho eu não consigo, está difícil. Né? Jesus sempre vai estar do teu lado. Quem disse que está sozinho, em Cristo temos a força, a direção e a vitória certa. Né? Isso que eu queria deixar com os irmãos aqui, que eu aprendi. E a corrida da vida não é sobre velocidade, mas sobre termos disciplina, perseverança e propósito para chegar no final. Amém? Amém? É isso, irmãos. Deus abençoe. Orgulho não é só da esposa, não é só da mãe.